Quais são os três aspectos fundamentais da prece? Vem com a gente que hoje a Raquel vai nos explicar o que isso quer dizer. Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao nosso. A nossa casa está aberta para recebê-los. Hoje a nossa convidada especial é a Raquel. Ela nos falará sobre a prece dominical e sua importância. Meu nome é Priscila, quero recebê-los. Vou fazer uma leitura da Joana de Ângeles e vou fazer a prece e em seguida a Raquel começará a nossa palestra. Joana de Ângeles, em uma mensagem que foi psicografada por Divaldo Franco em 2012, nos fala sobre a psicologia da oração. Na mensagem, a querida mentora nos diz que convencionou-se ao longo do tempo que a oração é um recurso emocional e psíquico para rogar e receber benefícios da divindade, transformando-a em instrumento de ambição pessoal realmente distante do seu alto significado psicológico. A oração é um precioso recurso que faculta a aquisição da autoconsciência, da reflexão, do exame dos valores emocionais e espirituais que dizem respeito à criatura humana. Tornando-se delicado campo de vibrações especiais, faculta a sintonia com as forças vivas do universo, constitui veículo de excelente qualidade para a vinculação da criatura com seu Criador. Quem ora, ilumina-se de dentro para fora, tornando-se uma onda de superior vibração em perfeita consonância com a ordem universal. Quando desejares orar, acalma o coração e suas nascentes, assumindo uma atitude de humildade e de aceitação, a fim de que possas falar àquele que é o Pai de misericórdia, que sempre providencia todos os recursos necessários à aquisição humana da sua plenitude. Convido a todos vocês para que possamos orar e abrir essa palestra de hoje. Senhor Deus, Pai de misericórdia, nos ilumine para que possamos transmitir neste programa a sua palavra e que chegue a cada coração, nos ajudando a suportar as adversidades, nos afastando das nossas más inclinações, nos ajudando a seguir em frente a cada dia e sabendo que nunca estamos sozinhos, porque sempre estás conosco. Que assim seja. Seja bem-vinda, Raquel, agora é contigo. Olá, amigos, que alegria estar aqui novamente com vocês, podendo compartilhar esses aprendizados que nós temos, né, ao longo do estudo na doutrina espírita, mas principalmente quando nós falamos da passagem de Jesus aqui na Terra, dos textos evangélicos, nós nos sentimos muito tocados, não apenas na necessidade cognitiva, na necessidade de aprendizado de tudo que Jesus nos deixou, mas principalmente em nossa emoção. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês hoje o estudo que nós fizemos a respeito da oração dominical, e espero que todos vocês também se sintam tocados por essa emoção que eu senti ao fazer esse estudo. Na noite de hoje, então, nós vamos estudar sobre a oração dominical. Mas antes de começarmos a falar sobre propriamente a oração dominical, eu gostaria de trazer para vocês
uma informação a respeito do que nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, onde no capítulo 28, os Espíritos nos trazem alguns exemplos de preces para diversas situações que enfrentamos nas provas, né, do dia a dia. Todos nós enfrentamos diversas provas, e nesse capítulo 28, ele tem o título de Coletânea de Preces, e onde logo no início nós encontramos a afirmativa de que os espíritos recomendaram que, encabeçando esta coletânea, puséssemos a oração dominical, não somente como prece, mas também como símbolo. De todas as preces, é a que eles colocam em primeiro lugar, seja porque procede do próprio Jesus, está em São Mateus, capítulo 6, versículos 9 a 13, ou seja porque pode suprir a todas, conforme os pensamentos que ele conjugue. E os espíritos reforçam ainda que a prece, a oração dominical, é o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade na simplicidade. E a Priscila, no começo, fez uma chamada, né, e fez uma pergunta: quais são os 3 aspectos fundamentais da prece? Então, vamos pensar, quais são esses 3 aspectos? Os Espíritos nos trazem que são 3 os aspectos principais, que são louvar, agradecer e pedir. Eu faço uma outra pergunta para vocês. Todos nós sabemos fazer as preces no nosso dia a dia da forma correta? Nós utilizamos, colocamos na nossa prece esses 3 aspectos fundamentais? E lembrando da nossa infância, né? Todos nós aprendemos desde tenra idade a fazer a oração dominical, que todos nós conhecemos por Pai Nosso. E no livro Boa Nova, de psicografia do Chico Xavier, o espírito Humberto de Campos nos traz o momento em que Jesus trouxe à humanidade esta prece tão linda e completa. Então, quando eu leio essa mensagem de Humberto de Campos, eu fico pensando qual era a energia, a vibração daquele momento. E eu sinto que certamente era algo de extrema beleza e bondade, pois Jesus é o Espírito mais perfeito que esteve aqui na Terra. E no capítulo 18 deste livro, sob o título de Oração Dominical, Humberto de Campos fala sobre o diálogo de Pedro com Jesus, em que Simão Pedro pede a Jesus alguns benefícios, entre aspas, em função de sua proximidade com o Mestre. E esse pedido de Simão Pedro é motivado pela conversa que ele teve com a sogra dele, pois ela foi curada pelo Mestre Divino. E segundo relatos de Humberto de Campos nesse livro, a sogra de Simão Pedro, restabelecida em sua saúde, ela passou a reflexionar mais atentamente acerca do Pai que está nos céus, sempre pronto a atender às súplicas dos seus filhos. Chamando certo dia o seu genro para uma conversa mais certeira sobre esse assunto, consultou-o sobre a possibilidade de pedirem a Jesus alguns favores excepcionais para a sua família. Ela lembrou a Simão Pedro a circunstância de ser o mestre, um poderoso emissário do reino de Deus, que parecia muito próximo da divindade. Então ela chegou até Simão Pedro e ela colocou para ele a necessidade de pedir ao Messias que eles eram, como eles eram dos seus primeiros colaboradores sinceros, colocar para Jesus as inúmeras necessidades que a família passava. Eles tinham dificuldade de recurso financeiro, tinham muitos serviços domésticos para serem feitos, a casa pobre de recursos, numa situação que as imensas possibilidades de Jesus, que ele era tão cheio de poderes, poderiam remediar. Não sei se vocês percebem que há uma grande relação disso que o Humberto de Campos nos mostra com a vida de cada um de nós. Quem na sua família, na sua casa, não passa por dificuldade? E nesse momento eu gostaria de fazer uma reflexão com todos vocês sobre esse aspecto das nossas rogativas, né, quando estamos em prece. Porque nós também não buscamos pedir alguns
benefícios, como quando estamos passando por dificuldades, muitas vezes nós passamos por uma dificuldade e a gente pensa assim: puxa vida, eu sou tão caridoso, eu dei comida para um pedinte que veio me pedir um pedaço de pão, dei um troquinho para ele, né? Eu faço doação na casa espírita, sempre que tenho pedido de doações, eu estou participando, não somente na casa espírita que eu frequento, mas também outras instituições de caridade. Então, eu tenho, vamos dizer assim, eu faço aquilo que Jesus nos ensinou, né? Será que eu não posso chegar para ele também e pedir algum benefício? Por que será que eu estou passando essa dificuldade? Muitos de nós pensamos, puxa vida, eu sou espírita, né? Por que eu tenho que passar por dificuldade? Já teria que estar num outro nível, né? Então, quem de nós não agiu ou pensou conforme a sogra de Simão Pedro? Quem de nós não se sente unido ali, próximo a Jesus, próximo aos bons espíritos, e percebe que pode pedir algum benefício a Jesus? Então, são reflexões que nós devemos fazer, que muitas vezes nós lemos uma mensagem como essa, e nós pensamos, nossa, como a sogra de Simão Pedro, né, era atrasada, né? Como é que vai pedir um benefício para Jesus? Mas nós, muitas vezes, fazemos isso também nas nossas rogativas, né? E nós fazemos não por má intenção, nós fazemos porque nós queremos né, solucionar os problemas, né? Nós estamos passando por dificuldades. Veja bem, nós estamos passando um período de pandemia, né? Então, muitas vezes a gente pensa assim, seria tão mais fácil para todos se essa pandemia fosse embora de uma vez. Será que não, através de uma prece, eu não posso conseguir isso? Né? Então, são reflexões que eu acho que é importante nós fazermos no intervalo aí desta prece, dessa mensagem do Humberto de Campos. Mas vamos voltar ao relato de Humberto de Campos no livro. Então, o Humberto de Campos, ele fala, continua, né, falando que o pescador simples e generoso, olha que linda essa forma de mostrar Simão Pedro, porque ele era simples, ao mesmo tempo bondoso, como muitos de nós aqui somos, né? Tentado em seus sentimentos humanos, porque nós vivemos aqui na Terra, né? Nós, por mais que nós já tenhamos uma consciência, um aprendizado, nós vivemos aqui na Terra. Então, nós temos os sentimentos humanos, né? Então, Simão Pedro examinou aquelas observações, né, da sogra, destinadas a lhe abrir os olhos com referência ao futuro, mas ele pensou assim, Jesus era mestre, e ele nunca desprezava qualquer ensejo de bem ensinar, o que era realmente proveitoso aos seus discípulos. Então ele pensou, acaso Jesus não saberia melhor o caminho? Então não viam em sua presença alguma coisa da própria presença de Deus? Então ele ficou com aquela pulguinha atrás da orelha, né, usando um termo bastante conhecido de todos nós, né, uma linguagem bem coloquial, e ficou com aquilo guardadinho nele e ficou pensando se ele deveria ou não fazer a pergunta, né, perguntar a Jesus, pedir a Jesus esse benefício, mas chegada que foi a ocasião, o apóstolo provocou o assunto muito de leve para tentar uma solução para o problema. E ele perguntou a Jesus com a sinceridade ingênua. O Divaldo sempre nos fala, nas suas palestras, que o Simão Pedro é muito parecido conosco, né, com os seres normais, assim, da nossa vivência. Claro que guardadas as devidas proporções, porque Simão Pedro é um espírito bastante evoluído e nós ainda estamos aqui caminhando a passos lentos na nossa evolução. Mas ele descreve algumas situações em que Simão Pedro também agia conforme muitos de nós agimos no dia a dia. Então, ele chegou com sua sinceridade ingênua, como eu falei antes, e pediu, mestre, será que Deus nos ouve a todas as orações? E Jesus respondeu solicitamente, como não, Pedro? E mais à frente, Jesus afirma, não tenha dúvidas, todas as nossas orações são ouvidas. Olha que lindo isso, todas as nossas orações são ouvidas. No entanto, exclamou o discípulo, bastante respeitoso, se Deus ouve as súplicas de todos os seres, por que tamanhas diferenças na sorte? Aí ele cita alguns exemplos das diferenças sociais na época. Ele fala da Joana de Cusa, que tinha tantos funcionários na sua casa, e que a esposa dele tinha que fazer todo o serviço caseiro, né?
Ele coloca que alguns possuem muito e outros não têm nada. Põe as questões da saúde e da doença. Gente, são situações que nós vivemos também nos nossos dias, né? Nada diferente da época de Jesus. Aí Jesus ouviu atento as palavras do Simão Pedro e respondeu: Pedro, precisamos não esquecer que o mundo pertence a Deus e que todos somos os seus servidores. Os trabalhos variam, conforme a capacidade do nosso esforço. Todo trabalho honesto é de Deus. Assim, Pedro, precisamos considerar em definitivo que somos filhos e servos de Deus, antes de qualquer outro título convencional dentro da vida humana. Não importa se somos reis, né? Vamos pensar assim, essas são palavras minhas, somos reis, ou servos, ou escravos, se somos doutores da lei, muito sabidos, né? Ou se somos aqueles ainda que ignoram as ciências da terra, né? Mas muitos de nós que não sabemos ler e escrever, temos muita sabedoria espiritual. E Jesus continua: necessário é, pois, que disponhamos o nosso coração a bem servi-lo, seja como rei ou como escravo, certos de que o Pai nos conhece a todos e nos conduz ao trabalho ou à posição que mereçamos. Você veja, todos nós estamos no lugar onde devemos estar, com as condições que temos para exercer aquele trabalho, né, para cumprir com aquela missão, ou sofrer aquela provação ou expiação, de acordo com as condições que todos nós temos, que cada um de nós tem. E Pedro, continuando o relato de Humberto de Campos, Pedro então perguntou: Mestre, e como devemos interpretar a oração? Agora eu vou ler exatamente como está lá na obra de Humberto de Campos. Em tudo, elucidou Jesus, deve a oração constituir o nosso recurso permanente de comunhão ininterrupta com Deus. Nesse intercâmbio incessante, as criaturas devem apresentar ao Pai, no segredo das íntimas aspirações, os seus anelos e esperanças, dúvidas e amargores. Essas confidências lhes atenuarão os cansaços do mundo, restaurando-lhes as energias, porque Deus lhes concederá de sua luz. É necessário, portanto, cultivar a prece, para que ela se torne um elemento natural da vida, como a respiração. É indispensável conheçamos o meio seguro de nos identificarmos com nosso Pai. Gente, olha que profundo esse texto, né? É uma forma de nós nos conectarmos com Deus. Todos nós temos amarguras no nosso íntimo, todos nós temos dores, quem não tem a sua? Mas a prece é uma forma de nós nos conectarmos com o Pai, é uma forma de nós atenuarmos esse cansaço que muitas vezes nós carregamos nas provas do nosso dia a dia. E Jesus continuou: entretanto, Pedro, observamos que os homens não se lembram do céu, senão nos dias de incerteza e angústias do coração. Aí, nesse momento, eu convido novamente para vocês, para que possamos refletir sobre essa afirmação de Jesus. Quando nós lembramos de Deus? Somente quando estamos passando por dificuldades? Ou quando nós estamos felizes, nós lembramos de agradecer. Lembra os 3 aspectos fundamentais da prece? Louvar, agradecer e pedir, né? Então, quando que nós lembramos de agradecer? Quando nós lembramos de louvar a Deus, né? Então, é importante que nós façamos essa reflexão para que nós possamos lembrar no nosso dia a dia, como bem disse Jesus, trazer o hábito da prece para o nosso dia a dia. Então, como que nós devemos pensar isso, né? Porque tal qual Pedro, nós também temos dificuldades em compreender a prece em toda a sua extensão. É por isso, irmãos, temos que buscar através da prática constante da oração, mas também
através do estudo, compreender e aprender o real significado da prece. Vocês vejam só, se eu apenas fizesse a prece de forma repetitiva e não procurasse estudar a prece, compreender a prece, se eu não tivesse acesso a essa leitura maravilhosa da mensagem que Humberto de Campos nos trouxe, se eu não tivesse acesso aos ensinamentos que Allan Kardec nos trouxe, né, através dos espíritos que trouxeram tantos ensinamentos até nós pela codificação da doutrina espírita, Allan Kardec foi o codificador dessa doutrina, como será que nós compreenderíamos isso? Então, através do estudo, nós vamos sedimentando no nosso íntimo também esse aprendizado e vamos compreendendo. Então, um pouco nós vamos evoluindo em um aspecto, um pouco em outro, e nós vamos seguindo juntamente com todos, sem nos esquecermos que devemos unir a tudo isso a ação, né? A questão da caridade, que é o amor em movimento. De nada adianta nós apenas falarmos Senhor, Senhor, né? Nós precisamos agir, fazer o bem, né? E é o que Jesus também nos ensinou, porque nesse livro Boa Nova, mostra essa caminhada também de Jesus, sendo o exemplo do que ele falava, não apenas falando. E continuando aqui a mensagem que está no livro Boa Nova, decorrido alguns dias, então eles caminhavam, iam de uma cidade a outra, fazendo suas pregações, né? Então, depois de alguns dias, o mestre novamente estava ensinando uma nova lição aos seus discípulos sobre o impulso natural da prece. E Simão lhe fez outra pergunta, falando sobre as preces que vinham fazendo, ele falou que ele estava fazendo as preces. E Jesus perguntou para ele, mas e Pedro falou assim, eu não estou conseguindo receber o que eu estou pedindo na prece, né? Aí Jesus perguntou, mas como que você tem feito essa prece? Como tem sido a prece? Aí Simão Pedro respondeu, tenho implorado a sua bondade que aplane os meus caminhos com a solução de certos problemas materiais. E olha só o que Jesus responde, com toda a sua bondade infinita, né? Responde ao Pedro. Pedro, quando orares pedindo ao Pai a satisfação dos teus desejos e caprichos, é possível que te retires da prece inquieto e desalentado. Mas, sempre que solicitares as bênçãos de Deus, a fim de compreenderes a sua vontade justa e sábia, a teu respeito, receberás pela oração os bens divinos do consolo e da paz. O apóstolo guardou silêncio, demonstrando haver, afinal, compreendido. E o que nós compreendemos sobre esta mensagem de Jesus? Porque nem sempre nós recebemos aquilo que pedimos, mas aquilo que precisamos. Olha só, Jesus falou que quando nós pedimos a Deus, quando nós nos colocamos a Deus, seja feita a sua vontade, o que nós recebemos? Aquilo que nós realmente precisamos. Porque todos nós estamos aqui na Terra para aprender, para evoluir. Será que esse sofrimento todo que nós passamos, qual é a necessidade disso? Será que é apenas para termos a dor? Joana de Ângeles nos fala que o sofrimento é necessário, mas a dor é uma escolha. É uma escolha que nós fazemos sofrer com dor, né? Então, muitas vezes nós precisamos passar por aquela experiência, mas nem sempre nós precisamos sentir a dor. Quando nós aceitamos que nós precisamos passar por aquela experiência de mudança de comportamento, de olhar para o nosso íntimo, perceber o que precisamos modificar, nós aprendemos, nós aceitamos a vontade de Deus. E o nosso fardo se torna mais leve, né? Porque nós estamos realmente aceitando a vontade de Deus. E nesse momento, Humberto de Campos nos fala que um dos presentes que estava naquele encontro com Jesus, tocado pelas palavras do mestre, pediu: ensina-nos, Senhor, a orar. Olha que lindo. Desde aquele dia memorável, a oração singela de Jesus se espalhou como um perfume dos céus pelo mundo inteiro. E até hoje nós temos, né, essa oração que é falada pelas mães queridas no berço dos seus filhos, né? Nós aprendemos em todos os lares, em todas as reuniões, que é a mensagem da oração dominical. E o que
consigo pensar a respeito de tudo isso que Pedro, né, nos traz nessa mensagem trazida por Humberto de Campos. Ele nos lembra na sua fala, Pedro nos lembra na sua fala, que Jesus veio ao mundo para deixar a sua mensagem às pessoas comuns, que somos nós. Vocês vejam, o que Pedro pergunta é algo que qualquer um de nós perguntaria. A dúvida que Pedro tem é a dúvida que qualquer um de nós teria, né? O anseio de resolver os problemas mundanos é um anseio de todos nós, né? Então ele nos lembra que Jesus não veio à Terra para nos trazer uma mensagem que seria inatingível por nós, seres tão normais. É para trazer a mensagem que nós precisamos seguir. É possível todos nós seguirmos os ensinamentos de Jesus. Basta que a gente queira, né? Basta que nós tenhamos a intenção, a vontade, o movimento de fazer o que Jesus nos ensinou. E nesse momento de reflexão, nós devemos pensar que para orarmos, nós devemos buscar introspecção, nós devemos silenciar a nossa mente. Naquele momento de nos conectarmos com Jesus, nos conectarmos com Deus, nós devemos ter o nosso coração puro, né? Não ter mágoas contra as pessoas, ter puro coração. Isso também, na minha forma de ver, isso é opinião minha particular, nós vamos conquistando aos poucos, porque é tão difícil ter alguém aqui que não tenha nenhuma magoazinha, né? Não tenha nenhum errozinho, porque por isso que nós estamos aqui na Terra, para nós corrigirmos as nossas más tendências, os nossos erros, né? E conseguirmos assim chegar um dia à perfeição. Eu sei que nós temos um longo caminho pela frente, mas somente com essa união de todos, no amor, na bondade, uns auxiliando os outros, né? Hoje eu posso estar aqui passando uma mensagem, amanhã eu posso estar precisando imensamente que alguém traga para mim essa mensagem para eu acalmar o meu coração. E assim nós vamos fazendo essa troca, que é uma troca do amor em Jesus, né? Deus presente em todos os nossos lares e que assim nós possamos nos ajudar. Então, para finalizar a nossa fala de hoje, eu gostaria de convidar a todos vocês para fazermos a oração que Jesus nos ensinou. Então, para isso, eu vou pedir a vocês que fechem seus olhos, procurem sentir-se nessa vibração, né, do Mestre Jesus. Como seria se nós estivéssemos junto do Mestre, junto dos discípulos amados, os pescadores tão simples que estavam acompanhando Jesus a sua trajetória aqui na Terra? E é esse convite que eu faço para vocês. Vamos nos colocar como seguidores do Mestre Jesus, precisando imensamente desse acolhimento da sua luz, do seu amor, para que possamos sentir a força divina nos nossos corações a nos mostrar o caminho do bem e do amor. E que possamos, assim, agradecer a Jesus por nos trazer tantos ensinamentos, louvar a Deus, louvar ao Mestre Jesus, que tão carinhosamente nos deu o exemplo do amor e da bondade, né? E pedir que Ele esteja em todos os lares nesse momento. E é por isso que te convidamos a fazer a oração dominical. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos do mal. E assim, nós te agradecemos, Jesus, por toda a luz e por todo o amor que o Senhor nos envia. Que a paz e o amor de Jesus vibre no coração de todos e vibre nos lares de todos aqui na terra. Que assim seja. Muito obrigada, Raquel. Gratidão pelas palavras. Que possamos todos refletir
e compreender a importância da prece. Que possamos praticar também a prece, né? Quando acordarmos, louvar a Deus, agradecendo pelo sol, agradecendo pelo dia, por termos mais um dia, mais uma oportunidade de escrevermos a nossa história e de evoluirmos. Quando tivermos uma situação difícil, que possamos pedir para que passemos por aquilo da melhor forma possível e tenhamos bons pensamentos e boas atitudes. E ao final do dia, que possamos agradecer pelo dia que tivemos, refletirmos e possamos perceber como podemos ser melhores. Convido a todos vocês que assistiram, gostaram e que, se isso faz sentido na vida de vocês e pode fazer sentido para uma outra pessoa também, compartilhe esse vídeo, estude, procure mais vídeos, prestigie o nosso trabalho. Pode procurar também no YouTube/Cefa. Muito obrigada a todos por estarem conosco. Até a próxima oportunidade. Um abraço, Raquel. Muito obrigada pela oportunidade, um abraço para todos e que Jesus ilumine e abençoe ao lado de todos vocês. Um beijo grande para todos. Beijo.